Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos aproveitar que nós estamos em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias. O capítulo de número 29. Eu acordei com esta palavra hoje no meu coração, bem cedo. E orando, senti o desejo de compartilhar com vocês esta palavra. Jeremias, capítulo de número 29. Eu sei que nós estamos num mês, de uma campanha voltada à família, mas não vou falar especificamente, mas eu creio que durante a exposição da palavra nós seremos edificados também nesse foco de família. Jeremias capítulo 29, eu quero começar lendo com vocês a partir do versículo de número 4 e vamos até o 13. Um texto um pouquinho longo, mas de tudo que eu vou falar aqui, o mais importante é a palavra que eu vou ler, o que nós vamos ler. Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Versículo 7. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode dizer um bonito amém? Pode se assentar, e se for possível você manter sua Bíblia aberta neste lugar. Meus irmãos, antes de compartilhar com vocês aqui da palavra, eu quero agradecer a Deus por poder voltar a Aimoré. Isso é um bom tempo, né, pastor? Essa pandemia aí complicou tudo, né? Mas a igreja está viva, nós estamos animados, estamos crentes. Amém, irmãos? Quem está crente no meio da pandemia, diga glória a Deus. E é bom poder rever o pastor Ronaldo, nosso amigo de longa data. O presbítero Tiago fez contato comigo. Cadê o Tiago? Está por aí. Fez contato comigo e eu falei, vamos lá. Francino, nosso amigo de longa data, desde a época de Gurnaving e Daniel Berg, que a gente pregava junto por aqui afora, né? A geração que, né? Que bom poder rever os irmãos. O missionário Eduardo, lá na Argentina, a gente falava de vez em quando, né, Eduardo? E aqui a gente continua falando. Eu acho que todo mundo aqui me conhece, né? Eu não sou estranho, somos de tão pertinho aqui, né? De Ipanema. Estou esperando o pastor Ronaldo lá fazer uma visita. Ele falou, não, você voltou para cá, vou lá te visitar.
Estou esperando, viu, pastor Ronaldo? Está com 10 anos e 5 meses que eu estou esperando. Eu estou esperando. Agora veio aposentado, meu Deus do céu. Estou doido para voltar aqui em Moraes para ele fazer a conta, ver se eu já posso aposentar também. Estou doido para tomar essa vacina, está custando chegar. Mas domingo eu fiz 58 anos de idade. Eu sei que não parece, né? Parece que eu tenho bem menos. Humildemente eu falo. Mas já chegamos aos 58. Amém? Meus irmãos, orando ao Senhor hoje de manhã, me veio o coração compartilhar com vocês essa palavra. Eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência comigo. Mas pode ficar tranquilo, eu não passo da hora. Eu não gosto de chegar atrasado e não gosto de passar da hora. Mas eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência comigo, porque o texto, ele está dentro do livro de Jeremias e ele é um texto um pouquinho isolado. E quando a gente lê, talvez não dê para entender bem. Então eu queria dar uma passeadazinha rápida na história e daqui a pouco trazer a aplicação pessoal aqui para nós. Nós temos muitos mestres aqui, muitos professores que sabem da importância da história de Israel para a igreja. Eu estava lendo hoje Romanos capítulo 16, versículo 4, quando Paulo disse que tudo que dantes foi escrito, para nosso proveito foi escrito. Então a gente tem lições. E depois da história da cruz, que a história da cruz é a história mais linda da Bíblia, a história de Israel, para mim, ela é fenomenal. Como esta história nos encanta. Depois da história da cruz, é a história mais linda. E eu estava pensando, irmãos, antes de chegar aqui em Jeremias, vou demorar uns minutinhos. Em meio à crise, ou em meio a crises, algumas ideias sobem à nossa cabeça de forma automática. Por exemplo, no meio da crise a gente pensa primeiro que, meu Deus, será que o Senhor perdeu o controle? A gente corre o risco de pensar que Deus perdeu o controle. Houve um cantor aí do mundo, me esqueci o nome, dizem que ele zombou, né, no início da pandemia. Cadê os pastores que oram? Cadê Deus aí que cura? Desafiam. Eu fico pensando, coitado, não sabe nem o que está falando. Porque no meio da crise parece que Deus não está controlando. Alguém pergunta, cadê Deus no meio dessa crise? A resposta é, Deus está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. Nunca perdeu o controle e nem vai perder. Primeira pergunta, onde está Deus? Primeira resposta, no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. Nunca perdeu o controle. Quem concorda comigo, diga amém. Aleluia. Segundo, no meio da crise, pastor Ronaldo, a gente pensa que Deus não está trabalhando. Puxa vida, mas não sei o que, a gente está orando, cadê? Será que parece que Deus não está trabalhando? Deixa eu perguntar a Jesus, para ele, lá em João capítulo 5, nos dá uma resposta interessante. João 5,16, quando eles queriam proibir Jesus e prender Jesus e até matar Jesus, porque ele havia curado num sábado. Aí Jesus falou, que negócio é esse, vocês querem impedir de eu trabalhar? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então parece que a ideia é que Deus não está trabalhando, não é verdade? Mas aí a gente vai para Isaías 64:4. O profeta diz, olha, desde a antiguidade não se ouviu com os ouvidos, não se percebeu com os ouvidos, nem se viu um Deus além do nosso Deus que trabalha para aquele que nele espera. Achei até que você ia falar um amém, mas deixa para lá. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Só que nós precisamos entender que o trabalhar de Deus é diferente do nosso trabalhar. Entendeu como? A gente dá um Ctrl+C, cola e dá um Ctrl+V, né? E acha que Deus é assim. Deus, irmãos, tem critério. E muitas vezes nós não vemos Deus trabalhar, mas Ele está trabalhando nos bastidores. Deus nunca deixou de trabalhar. Diga-se de passagem, nesta pandemia, como Ele está trabalhando. Só desta igreja está viva aqui de pé, a gente adorando. Eu senti muita presença de Deus aqui na adoração, viu, Tiago? Um clima espiritual. É sinal que Deus está trabalhando. E a gente não entende esse trabalhar de Deus. Eu estava pensando, eu começo a pregar, eu empolgo,
Mas pode ficar tranquilo que eu não empolgo além da hora não. É o seguinte, em Marcos capítulo 16, estava indo Maria, outra Maria e Salomé indo para o sepulcro, lembra? No domingo de manhã, levando perfumes, levando especiarias para ungir o corpo de Jesus. Quando eles chegaram, estavam indo lá para o cemitério. Depois você vê, quando você chegar em casa, a conversa delas. A gente está indo lá, a gente está levando aqui esse monte de coisa lá para ungir Jesus, etc. Mas a gente tem um grande problema. Quem vai retirar a pedra para a gente? A gente está indo lá, mas não tem quem tira a pedra. E diz o texto que quando elas chegaram lá, a pedra já estava retirada. Você consegue captar isso aqui ou não? Isto é, você está ansioso, preocupado, parece que Deus não está trabalhando. Quando você chega lá, a pedra já foi tirada há muito tempo. Tem um anjo assentado em cima dela. Aragabe, axerga. Adore a Deus, porque enquanto você está questionando como é que vai ser feito, Deus já fez. Eu sinto Deus aqui. Quando você está perguntando como é que será, Deus já fez há muito tempo. É igual o Ananias, o Senhor falou, Ananias, vai lá na casa do Judas, ora lá, porque tem um camarada lá por nome de Saulo. Ele falou, eu ir lá, Senhor, eu ir lá, mas eu não vou mesmo, aquele homem é um grande perseguidor. Coitado do Ananias, não sabia que Jesus já tinha encontrado com Saulo. Jesus falou com ele, Ananias, você não está entendendo, meu filho? Eu já encontrei com ele no caminho de Damasco, ele já está cego, ele já está lá todo crente, todo quebrantadinho. Eu quero só que você vai lá e põe a mão na cabeça dele e diga para ele que ele é um vaso escolhido para levar a minha palavra. Enquanto você está achando que eu não estou trabalhando, eu já trabalhei. Aí no meio da crise a gente pensa que Deus não está trabalhando. Então, número 1, as mulheres subindo, Marcos capítulo 16. Segundo, Ananias, Atos capítulo 9. Marcos 16, Atos 9. Você quer ver agora uma outra situação? Jonas capítulo 2. O Jonas está na barriga do peixe, sim ou não? Está lá. E diz a Bíblia que, pode ler, não agora, mas Jonas capítulo 2, 1 está escrito assim: e Jonas orou ao Senhor no ventre do peixe. Irmão, onde esse camarada orou, você acha que tinha luz desse aqui? Você acha que onde Jonas orou tinha aquele negócio que tem no banheiro assim para você segurar para não escorregar? Tinha não, filho. O peixe nadava, ele ia lá, nadava no meio daquela resto de algas marinhas na barriga. Pensa num mau cheiro, irmão. Peixe do lado de fora já cheira mal, imagina a barriga de um peixe. E você acha que está clarinho igual isso aqui? Uma escuridão terrível. Diz a Bíblia que ele disse que se sentiu no inferno. A situação, e o peixe nadando, e ele para lá, para cá, balançando. Imagina catingo, mau cheiro, aquele troço, aquela meleca para a cara dele lá fora. Era uma situação terrível. E diz a Bíblia que Jonas orou no ventre do peixe, capítulo 2, 1. Ele falou, Senhor, tu me tira daqui, se tu me tirares daqui, ainda virarei para o teu santo templo. Por quê? Ele estava na barriga do peixe, não sabia onde era norte, sul, leste, oeste, porque o judeu na hora do aperto, por causa da oração de Salomão, capítulo 6 de 2 Crônicas, orava virado para o lado de Jerusalém. Lembra Daniel orando 3 vezes ao dia? Por causa da oração de Salomão. Mas Jonas está na barriga do peixe, ele falou, eu não sei para que lado que está norte, sul, leste, oeste, mas se tu me tirares daqui, eu ainda viro para o teu santo templo. Ele orou na barriga do peixe. O que Jonas mais queria ouvir, irmãos? Era a voz de Deus. Faz alguma coisa, Senhor, fala comigo. Um clarão na barriga do peixe, o Senhor dizendo, meu servo Jonas, assim diz o Senhor, tua situação é difícil e eu vou te tirar daí. Era o que ele mais queria. Diz a Bíblia no capítulo 2, versículo 1, que ele orou ao Senhor. Aí passou o capítulo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Deus não falou nada. Mas diz o capítulo 2, versículo 10 assim, e disse o Senhor à baleia. Espera aí, quem ora é Jonas, mas Deus fala é com a baleia. Vê se você consegue me entender. Você está orando e Deus não está falando nada, mas Ele está movendo o ambiente que você está. Teve gente que pegou aí. Deus não está falando, mas Ele está movendo a ambiência que você está inserida nela. Ele está movendo, Ele está movendo o ambiente que você está nele. Estou todo arrepiado aqui com a presença de Deus.
parece que ele não está agindo, mas você está orando para o filho, para o marido, e parece que ele está do mesmo jeito. Pode ficar tranquilo que ele vai mover o ambiente. Aleluia. O que você precisa nesse horário, nesse tempo, melhor dizendo, que Deus está trabalhando, é dizer para Ele: tua presença é o que eu mais quero. Vamos de novo. Tua presença é o que eu mais quero. Eu não quero ouro, eu não quero prata, eu quero que cuida de mim. Então você continua adorando, você continua servindo, e Deus vai mover o ambiente que você está nele. Senhor, tu perdeste o controle. Não perdeu, está no mesmo lugar. Número 2, o Senhor não está trabalhando. Estou trabalhando, você só não está entendendo. Eu não queria falar muito aqui, mas Deus está me segurando aqui. Você quer ver uma outra situação? 1 Samuel capítulo 2 descreve que Israel, na época do 14º juiz Eli, o sacerdote Eli, haviam 3 crises, irmãos. Olha aqui para mim, quantas crises eu disse? 3? Quantas crises? Preste muita atenção aqui para você entender o meu raciocínio. Quantas crises haviam? Havia uma crise política, havia uma crise moral e havia uma crise espiritual. Por que crise política? Porque no livro de Juízes diz por 2 ou 3 vezes que ninguém mandava em Israel, cada um fazia o que queria. Segunda crise, primeira política, segunda moral. Os filhos do sacerdote faziam uma fila de mulheres na porta da tenda da congregação para prostituir com os filhos do sacerdote. Crise moral. Terceira crise, espiritual. Por quê? Porque diz a Bíblia que o sacerdote revezava entre um travesseiro, ou estava deitado, ou uma cadeira, assentado perto do pilar. Diz a Bíblia, 1 Samuel capítulo 3, que a palavra do Senhor era de muita valia. E a palavra valia aqui do hebraico é preço de pedras preciosas. Porque tinha tabernáculo, tinha reuniões, tinha sacrifício, tinha tenda, tinha altar, só não tinha a voz de Deus. Então havia uma crise espiritual, porque Deus não falava. Então nós temos quantas crises? Só para ficar bem frisado, nós temos 3 crises. Uma crise política, uma crise moral e uma crise espiritual. Mas eu tenho certeza que Deus sempre guardou um remanescente. Vou repetir. Deus sempre guardou um remanescente. Terceira vez, Deus sempre guardou um remanescente. Sempre vai ter alguém de joelho, sempre vai ter alguém com a boca no pó. Sempre vai ter alguém para dizer: olha, fica firme porque Deus vai mover. Deus não perdeu o controle. E aí, Deus que não perdeu o controle se levantou para resolver esses 3 problemas. Se tem uma crise política, uma crise moral e uma crise espiritual, Deus precisa de um profeta, de um sacerdote e de um juiz. Sim ou não? Ele precisa de um profeta, um sacerdote e um juiz. Aí o Senhor se levanta, chega lá em Israel, olha no meio da multidão e diz: eis meu servo, que eu estou te chamando para tu ser profeta, sacerdote e juiz. É assim que Deus fez? O Senhor deu uma olhadinha lá em Israel e viu uma mulher, o nome dela era Ana. Ele falou: essa mulher está com um problema, ela é estéril. Eu vou fazer o seguinte, ela tem um problema, que é a esterilidade. Eu tenho 3. A mulher tem 1 e Deus tem 3. Aí o Senhor falou: eu resolvo o problema dela, ela resolve o meu. Aleluia. Não dá vontade de dar glória? Como assim, pastor? Não murmure com a sua luta, porque na sua luta você pode gerar soluções para Deus. Tua presença é o que eu mais quero. A sua luta pode gerar soluções para Deus. Para de murmurar, rapaz. Para de murmurar, mulher. A tua luta pode gerar soluções para Deus.
Ainda mais quando a culpa da luta era do próprio Deus, né? Ah não, pastor, aí não, cuidado com a heresia. Deus me guarde. Pode ler 1 Samuel capítulo de número 1, que você vai encontrar 2 vezes dizendo: porque o Senhor havia fechado a sua madre. Porque o Senhor havia fechado a sua madre. Deus fecha a madre de Ana, ela vai para o tabernáculo. Quando ela vai para o tabernáculo, Deus responde a oração. Quando Deus responde a oração, Deus dá para ela um menino. Quando ela recebe o menino, ela falou: veio de Deus, é de Deus, deixa eu devolver então para Deus. Veio de Deus, é de Deus, então eu vou devolver para Deus. Pegou Samuel, a palavra Samuel vem do hebraico Shema, que quer dizer ouviu. El, abreviatura de Elohim, Deus ouviu ou Deus ouve. Já que Deus me ouviu, por esse menino orava eu vou devolvê-lo. Quando ela chega com Samuelzinho no templo, ela não estava chegando com o menino, ela está chegando com o sacerdote, com o profeta e com o juiz. Por que o senhor está pregando isso, pastor? Eu estou dizendo que Deus continua trabalhando. Aleluia. Aleluia. Não ia contar, mas sinto de contar. Já contei isso aqui. Preciso repetir, porque agora a história tem um fim. No auge do meu filho do meio, Gustavo, que ele deu depressão, 14 anos, 15, 16, não conseguia ir na aula. Dormia o dia inteirinho, passava a noite inteira acordado, pastor Ronaldo. O meu filho fazia direito na Universidade Federal de Viçosa, ficava estudando pela madrugada e o Gustavo em volta dele com uma bolinha de ping-pong. Não dormia não. E passava o dia inteirinho dormindo e a noite inteira acordado. A gente saía para comer uma pizza depois do culto. Ele falava: traz um pedaço para mim, papai, não quero não. Ele entrava no banheiro, ele gastava 2 horas para tomar banho, só para ficar sozinho. Não conseguia ir à igreja, não conseguia sair. Ele se trancou. Ele teve uma época que ele ficou 3 meses sem ir à aula. Um dia a gente voltando de Ipatinga, eu morava em Viçosa nessa época, eu dei a volta por Ipatinga, vindo para Ipanema. Umas 10h30 da noite aqui perto de Caratinga, na cidade de Piedade de Caratinga, que vocês conhecem. Na beira da pista, à noite, saindo de Caratinga, chegando em Piedade. Estava eu, Eunice, Rafael, Gustavo e Fernanda, os meus 3 filhos atrás, e a Eunice, a minha esposa. E o Gustavo disse uma coisa que pai nenhum gostaria de ouvir, Tiago. Gustavo disse assim: papai, mamãe, eu não tenho perspectiva de vida. Eu não creio que eu vou me formar, eu não creio que eu vou me casar, eu não creio que eu serei alguém na vida, eu não creio que eu vou conseguir vencer. E ele disse uma coisa que pai nenhum gostaria de ouvir. Ele disse: eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória. Eu encostei o carro, meu carro virou um vale de lágrimas naquela noite. Meu carro, nós chorávamos compulsivamente. Quando ele disse: eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória. Eu levei a mão para trás, apertei a mão dele, segurei e disse: meu filho, creia no Deus do teu pai. O Deus do teu pai vai te dar vitória, meu filho. Deixa eu dar um conselho para os pais aqui. Deixe esses meninos seus ver você orar, tá? Sai desse WhatsApp um pouquinho, sai desse Facebook e deixa uma gretinha na madrugada para esses meninos ver você chorar e orar, porque na hora do aperto, se você garantir para eles, eles vão acreditar. Eu disse: creia no Deus do teu pai, Gustavo. O Deus do teu pai vai te dar vitória. Seguimos a viagem, voltamos para Viçosa. O tempo passou, não vou contar detalhes, não tenho tempo para isso. Nem sei se eu chego no Jeremias. Ainda estou em Samuel. O reino ainda não está dividido. Deixa para lá. Outro dia eu volto. Voltamos para Viçosa. O tempo passou. No dia 16 de dezembro de 2019, agora há 1 ano e meio atrás, nós estávamos na cidade de Petrópolis, eu, meus filhos, as 2 netinhas que eu já tenho, meu irmão, minha família. E a gente estava num anfiteatro, o dobro disso aqui para lá e o dobro quase para cá, carpetado de vermelho, bancos almofadados, uma plataforma com uma mesa grande. Nessa plataforma tinha reitores, professores, diretores, doutores, mestres,
Do lado de lá um grupo de alunos, do lado de cá outro grupo de alunos com o capelo na cabeça, com uma beca preta, uma faixa verde na cintura. E começou a hora de chamar os alunos que estavam formando. Chamou a letra A, Aline, Amanda, foi chamando. Letra B, Bernardo, e foi. Letra C, Carlos, e foi chamado. Carolina, e foi chamado. Letra D, letra E, letra F. Quando chegou na letra G, chamou Gabriela de não sei o que. Daí a pouco chamou Doutor Gustavo Henrique Teodoro de Castro. Levantou do meio daqueles alunos um jovem do cabelo pretinho, parecido comigo, quando eu tinha cabelo, e atravessou para receber das mãos do reitor da Universidade de Medicina de Petrópolis o diploma de médico. Hoje a minha neta ligou para ele: eu quero falar contigo, Gugu. Ligou. Ele estava com o jaleco nas costas, porque ele estava de plantão hoje no hospital em Petrópolis. Porque um pai ousou dizer: creia no Deus do teu pai. Deus nos reuniu esta noite. Eu não canso de contar essa experiência. Se casou com uma menina linda, crente, porque um pai ousou dizer: pode acreditar no Deus do teu pai, porque Deus já trabalhou na minha vida, e eu sei que Ele está trabalhando e vai trabalhar, porque em meio da crise Ele nunca perdeu o controle. Eu vou precisar de correr para me terminar. Eu tenho poucos minutos. Aleluia. No meio da crise a gente pensa que Deus perdeu o controle. Não perdeu, está no mesmo lugar. Segundo, que Ele não está trabalhando. Terceiro ou quarto, no meio da crise a gente pensa que Deus vai aguardar. Presta atenção nisso aqui, obreiros. Que Deus vai aguardar um momento de calmaria para Ele levantar servos e servas para usar de forma poderosa nas suas mãos. Quando passar essa pandemia, quando passar essa crise, quando passar essa luta, Deus vai levantar um monte de gente. Nananina não. Deus é especialista em levantar líderes, homens e mulheres fiéis no meio da crise. Porque aqueles que foram levantados no meio da crise, eles foram gerados nas lágrimas, eles foram gerados no meio do vento. Ele não foi criado com Nutella, não. Ele não foi criado com Nutelinha, não. Ele não foi criado para tirar a natinha de cima do leite, porque senão ele não bebe, não. Ele bebe chá até de brita, ele bebe tudo. Ele foi treinado no meio da luta. E Deus aproveita a crise da corrupção para levantar Noé. Deus aproveita um momento e chama Abraão. Deus aproveita 400 anos de Egito e chama Moisés. Deus aproveita a crise em Juízes 5 e chama Gideão. Deus aproveita a crise de Elias e chama Samuel, como eu acabei de pregar. Deus aproveita a crise de Acabe e Jezabel e chama Elias. Deus aproveita o cativeiro. Aí eu já vou caminhar para terminar. 605, 10.000 são levados para a Babilônia. Dentre eles, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que a posteriori vieram chamar Belsazzar. Mudaram o nome de Daniel para Belsazzar, servo do Deus Bel. Mas dentro dele ele dizia: Daniel, Deus é meu juiz. Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Misaque e Abednego. Continuou com o mesmo nome. Pode me chamar na Babilônia de Sadraque, Misaque e Abednego, mas aqui dentro é Misael, Ananias e Azarias. Porque todos esses nomes têm ligação com o Senhor. Todo nome que termina com El, Ias, Isaías, Jeremias, Micaías, Acasias, essa terminação Ias é abreviatura de Iavé. Então tem ligação. O nome com o Deus de Israel. 10.000 são levados para lá. Destaca-se Daniel dentro dos muros da Babilônia. Vem uma segunda leva no ano 597, 598 aproximadamente. Leva mais um grupo grande para lá. Daí a pouco nesse cenário aparece Ezequiel, na beira do rio Quebar. Daniel está dentro dos muros da Babilônia. Ezequiel está na beira do rio Quebar, profetizando e tendo visões.
e cai em Jerusalém, com muros quebrados, portas queimadas, templo saqueado, tem um homem chamado Jeremias, chamado no meio da crise, chamado para chorar. A Bíblia diz que nem casado ele era, porque também ser mulher de um homem igual ele que chorava, só Jesus. Fala a verdade. Chega em casa, o homem está chorando, sai de casa, o homem está chorando, a ponto dele querer arrumar uma tenda no deserto, de tanto que ele estava chorando, a ponto de no capítulo 8, o último versículo, ele diz: se os meus olhos, a minha cabeça transformasse em água e os meus olhos em duas cachoeiras, para me chorar dia e noite a sorte desse povo. Deus levanta esse profeta Jeremias, que quando o Senhor o chama, ele diz: antes que te formasse no ventre te conheci. Jeremias, o seu nome significa Deus estabelece. Presta atenção para nos próximos 8 ou 10 minutos, se eu concluir de forma rápida. Esse homem está profetizando em Jerusalém, porque ele está tendo uma premonição de tudo que vai acontecer, e tem pessoas que se levantam contra ele, a nação está no cativeiro. Aí quando você lê o Salmo 137, eles estão dizendo: penduramos as nossas harpas dos salgueiros. O pessoal pedia para a gente cantar um hino, mas como é que a gente canta em terra estranha? Se eu esquecer de ti, Jerusalém, que a minha língua se apegue ao céu da boca, e que minha mão direita fique ressecada ou ressequida, se eu esquecer de ti, Jerusalém. Eles estão lá no cativeiro, 1000 quilômetros longe de casa. Não tem profeta, não tem sacerdote, não tem juiz, não tem templo, não tem glória de Deus, não tem altar para adorar. Você está acompanhando comigo, tá, não está? Não tem altar para adorar, não tem. Eles estão em terra estranha. E os inimigos diziam: acabe com eles, esmague-os, destruam, acaba com esta raça. Só que para acabar com aquela raça, tem que acabar com o Deus que criou aquela raça, porque eles eram descendentes de Abraão. Oh glória! Chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Clame ao Senhor, Ele te ouvirá. O inimigo não. Chora Israel. Pode estar na Babilônia, mas lá não é seu lugar. Babilônia não é seu lugar. Te prepara, porque vai ter que devolver. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, e o inimigo não resistirá. Aí Jeremias está convivendo com esse caos. De repente, no meio desse cativeiro, presta atenção para me concluir. Aleluia. Quem está entendendo e me acompanhando aqui o raciocínio? Está todo mundo? Tá, não está? Acho que está gostoso. Até eu estou gostando dessa pregação. Tem hora que tem dia que você prega que está meio ruim, né? Mas hoje eu estou achando que está bom. Alguém gritou ali: para não. Pode ir embora. Aleluia. Sabe quando você está pregando para você também? É tão bom assim, não é verdade? É tão legal, eu acho tão legal isso. Muito, muito bacana, muito bom. Aí Jeremias está profetizando. Daniel está dentro dos muros. Deus está revelando, interpretando para ele lá. Ezequiel está lá tendo a visão do vale de ossos secos. Mas deixa os dois para lá. Vamos voltar para Jeremias. Jeremias está no contexto de lágrimas. Aí aparece lá um tal de Ananias, lá um profeta lá, um camarada lá, resolveu profetizar e dizer que o cativeiro ia durar somente 2 anos. Depois de 2 anos o pessoal vai voltar da Babilônia. O Jeremias falou: tem nada de 2 anos aqui, meu amigo. O negócio aqui é 70 anos. É 70 anos, sem choro e sem vela, como diz aí. Se foi Deus que está falando com você, você fica vivo. Se não for, daqui 1 ano você morre. Para quê? Sepultar o profeta falso 1 ano depois. E o Jeremias agora no meio daquele caos. Aí eu fico imaginando o Senhor dizendo: Jeremias, eis-me aqui, Senhor. Escreve uma carta para aquele pessoal lá da Babilônia para mim. Sim, Senhor, o que o Senhor quer que escreve? Aí foi onde eu li Jeremias 29:4 em diante. Diga para aquele povo que eles foram para a Babilônia, é para eles casarem, é para os meninos casar, tudo com o pessoal
do próprio sangue, é claro. Não podia ter mistura, não podia mesclar. Olhe só para cá. Fala com eles para casar. Fala com eles para criar filhos. Fala com eles para procriarem, gerarem. Fala com eles para construir casas, morar nessas casas. Fala com eles para orar pela paz da cidade para onde eu levei eles. Fui eu que levei eles para lá. Nabucodonosor levou. Que Nabucodonosor, rapaz? Foi Deus que o mandou Nabucodonosor levar. Porque Deus estava tratando com a nação, especificamente com Judá, reino do sul, capital Jerusalém. Porque o reino do norte já tinha ido com Senaqueribe no 722 para a Síria. Outra história. E agora ele vai dizendo: diga para eles construir casa, comprar, vender e orar pela paz da cidade para a qual eu fiz eles mudar para lá. Só que tem um detalhe: fala com eles para não desesperar não, porque depois de cumprir 70 anos eu vou trazer eles de volta para cá. Não, se eu fosse você, alegrava mais do que isso que você está alegrando. Depois de 70 anos eu vou trazê-los para cá. E sabe a declaração de amor que Deus faz? Hoje eu estava falando isso hoje de manhã e me arrepiei. Deus abre o coração para Jeremias e manda um recado para o povo. Olha que declaração. É possível alguém colocar lá o versículo 13 para mim, ou o 11 para mim na tela, não sei. Se não for possível, não tem problema. Deus abre o coração através dos lábios de Jeremias, no capítulo de número 29, o versículo de número 11, o Senhor diz assim: diga para eles que bem sei eu os pensamentos que eu tenho a respeito deles. Não, eu vou virar aqui. Não, capítulo 11, o versículo 11, por favor. 29 e 11. Só voltar 2 aí que dá certinho. Aleluia. Glória a Deus. Pode ficar tranquilo que não vai demorar 70 anos não. Vai demorar só um cadiquinho. Amém? Bom, agora deu. 29 e 11. Olha Deus abrindo o coração para eles. Agora, dá uma pausa aí. Fica em stand-by aí. Olha para cá. Imagine você no auge da luta, quando todo mundo está dizendo vai acabar, acabou a história, virou cinzas. Aí Deus abre o coração e faz uma declaração para você assim: ó, pode ficar tranquilo, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês estão esperando. Isto é, vou falar na autoridade do Espírito Santo. Não acabou o meu plano. Ergue a Nassúria. Não coloquei ponto final na história. Eu ainda estou escrevendo a história. Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer, porque você tem dito nas tuas madrugadas, dizendo acabou. E Deus me usa para te dizer: bem sei eu os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Vou dar 30 segundos para você adorar. Pode adorar. Todo mundo diz acabou. Todo mundo diz é o fim. Deus disse: bem sei eu os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Calaminturi racheima ovacia anakai omai. Porém o tempo é necessário. Não adianta querer correr, apressar. Não adianta querer fugir. Tem que ficar onde Deus coloca e esperar o tempo dele, porque é no tempo dele que ele age, é no tempo dele que ele faz, é na hora dele. Bem sei eu os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Aí, quando eu fizer tudo isso, agora eu queria que você colocasse o 12. Quando eu trouxer vocês, né? Quando eu declarei o meu amor por vocês. Aí agora é o seguinte: então sabe o que vai acontecer? Vocês vão me buscar. Aleluia. Então vocês vão me invocar e eu vou ouvir vocês. Olha para cá e eu termino. E buscar-me-eis. Coloca o 13 agora. E buscar-me-eis, e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Deixa eu terminar te dizendo:
Nós estamos vivendo o auge da pandemia, né? Parece que agora Deus voltou nessa onda. Está um negócio difícil. Fecha igreja, fecha comércio, abre comércio, lockdown. Virou uma crise política, virou uma crise terrível, não é verdade? Tem uma CPI funcionando e parece que o alvo não é atingir a questão da pandemia. Alvo é atingir líderes políticos, o presidente da República, etc. Não quero entrar em detalhes. A crise virou uma crise política e a gente fica olhando, meu Deus. Aí nesta noite eu venho te dizer o seguinte: fica calmo, porque o Senhor tem pensamentos para a igreja. O Senhor tem projetos para a igreja. Só em Cuba eu continuo mandando salário para 765 famílias, com nenhum mês atrasado. Não faltou dinheiro nem um mês. O dinheiro da África, o dinheiro de Guiné-Bissau, na África, o dinheiro do Haiti, o dinheiro do Paraguai, o dinheiro do Chile, o dinheiro de Moçambique, o dinheiro de Timor-Leste, o dinheiro do norte do Brasil, o dinheiro do Amazonas, o dinheiro de Cuba. Está tudo em dia, it's okay, very good. Sabe por quê? Deus não perdeu o controle. Ele vai manter a igreja de pé no meio da crise, no meio da pandemia. E quando vencer o tempo, sabe o que vai acontecer? Muita gente vai aparecer aqui que fugiu da igreja por causa da pandemia. Na realidade, eles saíram da igreja não é por causa da pandemia. Eles não vieram à igreja porque eles já estavam fora antes da pandemia. Quem estava aqui antes da pandemia continuou aqui durante a pandemia. Eu vi gente, obreiro, não vou falar onde, fugiu mais de um ano da pandemia, porque não podia ir na igreja para pegar a pandemia. Aí a igreja continuou. Fechava, a gente ia para a live. Abria, a gente dirigia com 20. Abria de novo, dirigia com 10. Abria para 5, fazia live. Não paramos nem um dia. Depois de 1 ano e 3 meses depois da pandemia, pegou Covid dos colegas de trabalho. Quer dizer que a culpa não era da igreja? Não. Eu não estou falando que você não tem que ter distanciamento, que você não precisa usar máscara, que você não precisa álcool. Não, eu não sou negacionista. Eu não estou negando a realidade da doença. Eu estou negando que isso aí não é nada diante da grandeza do nosso Deus. Porque o que fechou foi templo. A igreja continua aberta. Fechou 20 templos nessa cidade. Abriu mais de 1.500 igrejas, porque os crentes começaram a cultuar em casa, fazer culto doméstico. Muito tempo não fazia, o tempo está fechado, vamos cultuar em casa. Me dá um lá menor aí. Eu tinha lá em casa um violão que ele estava sem corda. Tinha quantos anos meu violão estava sem corda? Eu lembrei quando eu era jovem, naquela época, a Frida Vinga, o Gunnar Vinga cantava por aqui afora, Pastor Vieira, Pastor Leonel, Ricardo Paion. Lá menor. Menor. Botei corda no meu violão e voltei a cantar com a Eunice assim: Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. Voltei, rapaz, a cantar esse hino, pus corda no meu violão, eu gastei R$22. É como um fogo bem aceso no meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo, lá tem que ir para sol, hein? Missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera. Na pandemia, eu e Eunice lemos o Novo Testamento todinho, nós dois. A pandemia ensinou que a gente tinha casa. A pandemia ensinou pra gente. Eu brinquei com a Eunice, falei: Eunice, você é tão gente boa, menina. Meu Deus do céu, descobri que você é gente boa. Eduardo, só para alegrar seu coração um cadiquinho. Solamente tu conheces mis problemas. Solamente tu, Senhor, me ajudará. Pois eu sei que em tu vivo, tudo em mim puedes hacer. Irei, Senhor, aonde
me enviares, yo quisiera ir al campo misionero, yo quisiera, Senhor, ir a predicar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisiera anunciar. O cativeiro. Vou fechar a Bíblia para você achar que eu vou parar. O cativeiro ensinou muita coisa para ajudar. A pandemia vai nos ensinar muita coisa. Estou muito longe da autoridade de Jeremias, mas Jeremias mandou uma carta para os cativos dizendo: bem sei eu os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. E eu venho em Aimorés esta noite dizer: o Senhor me autoriza a dizer também: bem sei eu os pensamentos que eu tenho a respeito da minha igreja. E fica preocupado não. Você já viu os profetas da tragédia? Os profetas da tragédia. É que dia não sei quando vai amanhecer tudo escuro. Eu disse na live, vai amanhecer tudo claro. É que tem que ungir porta. Não, tem que ungir doente quando pede. É que vai no seu... Se apertar demais, Jesus vai tocar a trombeta e a igreja vai embora. Então fica calmo. Ele continua no trono. Ele continua no trono. E eu venho te dizer, bem sei eu os pensamentos. Sua família vai ser restaurada nessa pandemia. Seus filhos vão saber que há um Deus e que há um pai e uma mãe que ora, e que há um Deus no céu que move de forma sobrenatural. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua casa. E se eu pude edificar e aumentar a sua fé, pelo menos uma vírgula, eu já me dou por satisfeito e transfiro a honra a quem de direito, a Jesus de Nazaré. Deus te abençoe. Vamos de pé? Está tão gostoso esse culto, né? Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Oh glória, oh glória. Estenda sua mão comigo, vamos orar. Levante suas mãos aos céus. Bem sei eu os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. O Senhor me impulsiona a dizer, Ele pode não estar te falando nada, mas Ele está movendo o ambiente que você está nele. Deus está trabalhando. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, porque Tu falaste comigo esta noite. O Senhor continua no trono, o Senhor está trabalhando, o Senhor não perdeu o controle, Pai. No meio da crise, no auge da crise, Senhor, do cativeiro, o Senhor levanta Jeremias. E que no auge desta crise que nós estamos vivendo, o Senhor possa levantar os profetas. Não os profetas do caos, mas os profetas que trazem esperança, para dizer que o Senhor continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, e que levará a tua igreja para o céu. Eu oro e abençoo esta igreja, pastor Ronaldo, teu servo, Adriele, esta igreja, esse ministério, toma todos nas tuas mãos, ministra da tua graça, e que saiamos daqui edificados, para a glória do teu nome. Eu te agradeço no nome de Jesus e na consolação do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Aleluia.